Essa semana a mídia social e a mídia televisiva, ela parou por causa da convocação. Então o Tite, o nosso técnico da seleção brasileira, pode dar um clique aí, ele compartilhou a lista dos convocados para a nossa Copa do Mundo de 2018. E isso é muito impressionante, porque quando a gente pensa em uma lista de convocação tão aguardada, a gente está falando do universo de jogadores no Brasil inteiro, em todos os times. E é verdade que tem muito jogador corintiano nessa lista, mas tudo bem, tudo jóia. A gente vai torcer também por eles, né? E pedir que Deus os abençoe, amém? Amém, amém, tudo bem, os palmeirenses aí, amém. Mas eu fiquei pensando, quando eu vi essa cena, eu vi isso ao vivo, eu fiquei pensando em quantos jogadores não ficaram frustrados porque acreditavam que o Tite se lembraria dele. Quantos jogadores com expressão no meio do futebol, em seus times, deram o máximo de si para que a televisão capturasse suas habilidades e pudesse então fazê-las chegar até o nosso técnico. Quantos não ficaram tomados pela emoção quando foi confirmado o nome deles na lista lida? Fiquei pensando sobre convocações, fiquei pensando sobre esta noite com vocês, e aí então a gente vai pensar sobre isso. Até o final, vamos pensar em Deus como o convocador, o Deus que chama, o Deus que desafia, o Deus que exige. Há 20 anos atrás, Deus encheu o coração do pastor Marcelo, de sua família, do pastor Ronaldo e sua família, e eles entenderam, né, Gênesis capítulo 12, acreditaram que Deus os estava chamando para a missão de formar uma comunidade, de formar uma igreja. Eles disseram sim, e ao longo dos 20 anos, outras convocações foram feitas para coragem, para ousadia, para uma entrega total, e é assim que Deus trata. Deus é um convocador, Deus é como um técnico com propósitos específicos para o trabalho, para a empresa em que trabalhamos, para a escola em que estudamos, para a rua em que moramos, para a família onde nascemos. Ele está o tempo todo com uma lista dizendo: olha, você está na lista, eu te convoquei, eu te convidei. Hoje, diferente de como se deu na televisão, hoje nós diremos a Deus, vamos sair do nosso lugar. Aqueles que entenderem a palavra vão sair do seu lugar e vão dizer: Deus, eu aceito a convocação. É grande demais para mim, é um grande privilégio, mas se o Senhor está me chamando, o Senhor sabe o que faz. Não é assim que ele deve saber o que ele está fazendo, disseram para o técnico Tite. Você deve saber o que você está fazendo depois de tanto tempo, compor uma lista com todos esses jogadores que vão representar o Brasil. Então, a gente vai sair do nosso lugar, e embora a gente não se entenda como capaz, competentes, com habilidades, para respondermos à convocação, nós vamos pela fé dizer: Senhor, eu estou aqui. Porque essa canção que cantamos, ela diz sobre sermos vaso de barro. Exatamente o texto que nós vamos tratar. Fala sobre a gente, de alguma maneira especial, nos reconhecermos como frágeis, como dependentes, mas aqueles que disseram sim. Por isso a palavra de imediato é para você. Para o marido que vai dizer: Deus, estou aqui. Usa-me então para a vida da minha esposa e dos meus filhos. Para o solteiro, para a solteira que vai dizer: Senhor, usa os meus dias, meus dons, meus talentos. Para o empresário: Senhor, usa a minha empresa. Todos nós. Para o adolescente, como eu aos 14 anos, que disse a Deus: Deus, a minha vida é tua. E estou eu aqui como um pastor, porque ele leva muito a sério, quando nós respondemos a ele. Eu fiquei pensando com os meus botões. É evidente que isso é muito difícil de ocorrer. Se algum desses convocados dissesse: obrigado, eu não topo. Porque quando houve a vaga de técnico da seleção, vocês se lembram da grande discussão de muitos técnicos dizendo: isso eu não pego não, isso é uma bucha, isso eu não vou pegar de jeito nenhum. Recusaram a posição de técnico da seleção, porque era um grande desafio. Então eu fiquei pensando, eu acredito que os jogadores não farão isso, a não ser que estejam machucados. Mas eu fiquei pensando que talvez essa seja uma noite de alguém que vai dizer não para Deus. E aí isso mexe muito com o meu coração.
Deus não merece receber um não de nenhum de nós nessa noite. Do menor ao maior, todos nós poderemos dizer a Ele: Senhor, usa-me, usa-me. Nos próximos 20 anos da viver, usa-me, Senhor. Estou cansado de ficar sentado, estou cansado de só ver os outros servindo. Usa-me, usa a minha família, Senhor. Derrama sobre mim Tua graça, faz de mim um canal do Teu amor. Todos nós diremos isso a Ele quando cantarmos: atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo o que eu quero, é tudo o que eu preciso. Amém, viver? Então vamos juntos para um texto bíblico, 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 5 a 9. Carta do apóstolo Paulo, a segunda, mas teologicamente possivelmente seja a quarta carta escrita por ele, mas chegou até nós como 2 Coríntios, capítulo 4, eu vou ler aqui na versão Nova Transformadora, e você vai acompanhar aí, 2 Coríntios 4, de 5 a 9. Diz assim, palavra de Deus, versículo 5, capítulo 4, 2 Coríntios. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse: haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Somos derrubados, mas não destruídos. Pai, obrigado por esses 20 anos da Viver. Obrigado por poder acompanhar, ó Deus, os Teus feitos, Teu poder, Tua graça, Tua bondade, Tua compaixão com este Teu povo que se chama pelo Teu nome, Pai. Obrigado pelas lutas que nos levaram à maturidade espiritual. Obrigado pelos líderes, por aqueles que chegaram e se tornaram membros dessa comunidade e depois o Senhor os levou para outros lugares. Obrigado pelos líderes que o Senhor levantou. Obrigado pelas crianças que nasceram ao longo desses 20 anos e hoje são jovens, servem a Ti em nosso meio. Obrigado pelos anciãos que partiram, por aqueles, ó Deus, que o Senhor tomou para si. Obrigado. Obrigado pelo caráter dessa liderança. Obrigado pela integridade, pela entrega total à Tua vontade, ao Teu querer. E eu sei, Pai, eu sei que os Teus propósitos se cumprirão nesta igreja, porque ela é Tua. Ela foi erguida para o Teu louvor e para a Tua glória. Obrigado por esse lugar onde tantas vezes Tua palavra foi ministrada com seriedade. Eu concordo com a irmã que ministrou o louvor. Subimos sempre aqui, Pai, em Tua presença, ó Deus, com o nosso coração cheio de temor, porque Tu és santo, Tua palavra é santa. Que seja assim, ó Deus, pelos próximos 20, 50 anos. Que a Viver, ó Deus, continue olhando para a Tua palavra, ó Deus, como lâmpada para os nossos pés, como a espada de 2 gumes que corta o nosso coração e nos divide, ó Deus, para tornar visível as nossas intenções. Fala conosco, Pai, do menor ao maior, e receba, Deus, a resposta do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você e eu fomos convocados. Estamos convocados nessa noite. Eu e vocês pertencemos a uma lista preciosa do Cordeiro de Deus. A igreja de Corinto está recebendo do apóstolo Paulo exatamente essa declaração. Todos nós fomos lembrados por Ele. Ele se lembrou de nós. Podia contar com todos os seres humanos da terra. Podia contar com Albert Einstein. Podia contar com Beethoven. Ele podia contar com os jogadores mais famosos, com os empresários mais bem-sucedidos da face da terra, com os governantes cheios de habilidades e sabedoria e inteligência, mas Ele resolveu incluir a cada um de nós nessa lista da sua convocação. Ele quer nos usar.
E isso é bom demais, irmãos. Eu vou morrer e ainda não compreenderei esse grande mistério. Por que Ele resolveu nos convocar? Tendo tantas pessoas com maior habilidade, com maior coragem do que cada um de nós. Simplesmente a resposta é amor. Ele nos ama como somos, como estamos. Ele simplesmente quer fazer fluir o seu amor através das nossas vidas. E apóstolo Paulo, nesse trecho da segunda carta de Coríntios, ele explica que tipo de convocação é essa. E eu queria que então você abrigasse no teu coração, na tua mente, e desse uma resposta para ele a cada ponto que eu ministrar. Em primeiro lugar, eu e vocês, fomos convocados por Deus para servir por Jesus. Pode dar uns 2 cliques aí. Nós fomos convocados para servir por Jesus. Decoraram? Juntos. Nós fomos convocados por Ele. Por Ele. Servir por Ele. Para orar por causa de Jesus. Para dizimar e ofertar por causa de Jesus. Para receber as pessoas que chegam para este lugar por causa de Jesus. Para dar uma aula na nossa escola bíblica por causa de Jesus. Para trabalhar na nossa festa caipira por causa de Jesus. É por causa dele. O que move os que servem é Jesus. Não servimos senão por um outro motivo, senão de Jesus. Por isso ele nos colocou em uma lista. Ele nos convida e nos convoca no 20º aniversário da Viver, para que a gente sirva por Ele, para que a gente volte a servir se você não serve mais. Porque a gente não consegue admitir como pastores, como alguém consegue ficar sentado diante daquele que faz todas as coisas. Não é à toa que ele chama Noé aos 500 anos, chama Abraão aos 75, ele chama Josias aos 8 anos, usa a vida de Daniel desde os 14 até os 84. Ele não vê idade. Simeão, que toma Jesus em seus braços, tinha 80 anos. Para ele não tem dificuldades, senão um coração que esteja disposto a servir. O povo está faminto, ele diz: entreguem pães e peixes. Se nós nessa noite compreendermos qual é o nosso papel na história da Viver, então, irmãos, terá valido a pena, de coração, a nossa história escrita até aqui. Se nesta noite, jovens, solteiros, casados, e compreenderem que amanhã precisam começar a orar a Deus para que Deus possa usá-los no serviço na Viver, então terá valido a pena a nossa história. Os teólogos, eles classificam a nossa geração como uma geração que não trabalha, como uma geração com um pouco legado. E eu discordo um pouco deles, porque eu acredito, eu tenho uma esperança de que Deus vai erguer, a partir desta noite, quem sabe, para este lugar, uma comunidade que sirva, que não apenas quer ser servida, que olha para o Mestre por causa de Jesus, que olha para o Mestre e aprende com ele. O Filho do Homem não veio para ser servido. Jesus falando de si mesmo, lá em Marcos capítulo 10, o Filho do Homem não veio para ser servido. O Deus encarnado, o Criador do universo, desceu até a terra para servir e dar a sua vida, doar-se em favor do outro. Nós precisamos compreender isso. Então, nós vestiremos a camisa. Você não pode estar neste lugar e ouvir o que eu ouvi até aqui, que começaram num espaço de 100 metros, com um teclado que fazia bateria nele, não pode, e dizer assim: o quê? Eu quero fazer parte dessa história. Eu quero daqui a 20 anos dizer: eu estava lá, naquele lugar em que aquele pastor de cabelos brancos disse que seria muito pequeno, e tivemos que ir para um lugar maior, tivemos que fazer 2 cultos, porque nós servimos a Cristo, por causa de Jesus, não é por causa dos pastores, não é por causa da família, a gente serve por causa de Jesus, doaremos nossa vida por causa de Jesus, nos comprometeremos por causa dele.
Assisti recentemente o filme Apóstolo Paulo. E fica tranquilo, não vou contar o final, porque o final está na Bíblia também. Você sabe o final da história de Paulo. Ah, mas aqui o meu coração foi tomado por Deus. Foi tão gostoso assistir aquele filme e ver a capacidade de alguém doar-se integralmente a Jesus Cristo, de não abrir sua boca para reclamar, de dizer como eu posso reclamar daquele que sofreu por mim. Paulo enfrentou o que ele enfrentou por causa de Jesus. Você está aqui nesta noite por causa de Jesus. Daqui a pouco vai pegar seu carro e vai embora. Viva por causa dele. Está casado por causa dele. Tem filhos por causa dele. Então a gente se forma numa faculdade por causa dele. Por causa dele. Tudo é para ele, por meio dele e para ele. Romanos capítulo 11. Tudo é por ele. Tudo é para ele. Se nós começarmos a pensar nisso, as coisas mudam. Porque a gente vai abraçar por causa de Jesus. A gente vai chegar mais cedo e vai limpar os bancos por causa de Jesus. A Viver tem se movido até aqui por causa dele. Tem sobrevivido por causa dele. Eu acompanho um pouquinho das lutas dos pastores, mas eu concordo que é Jesus o fundamento da sua igreja. É o noivo que sustenta a sua noiva em seus braços. Mas é tão bom, irmãos, quando a gente arregaça as mangas e fala para Jesus: Jesus, eu não sei como o Senhor vai me usar, mas eu quero que o Senhor me use. Use-me. Aos 11 eu tentei suicídio. Aos 14 estava numa igreja como vocês, assentado como vocês estão, ouvindo um sermão muito parecido com esse que vocês estão ouvindo agora. Meu coração foi tomado pela glória de Deus. Eu disse: Senhor, não tenho nada mais para te oferecer do que toda a minha existência. Quando eu me vi, estava à frente da igreja de joelhos, e o meu pastor na época, o pastor Edson Petterly, com a minha mão sobre a cabeça, e dizendo: Senhor, usa a vida desse menino. Tudo que Deus espera é que a gente diga sim para Ele. Essa noite Deus está chamando você. Você está preocupado, eu tenho que parar de fumar? Diga sim para Ele, depois Ele te capacita. Você está pensando: eu não sei como é que eu vou servir, me acho muito capaz. Venha, porque Ele vai te capacitar. Tudo o que Ele espera é que a gente reconheça que somos servos. Nós somos servos, irmãos, nada mais. A palavra servos é doulos na língua grega e significa escravo. 13 de maio foi o aniversário da abolição da escravatura. E vivemos ainda em um país onde há um preconceito racial muito profundo, arraigado no coração ainda. Então você dizer que é um escravo, para você até fere um pouquinho, mas é o que nós somos. Somos escravos dele. Por amor a ele, eu vou servir, eu vou me entregar, eu vou me doar. Essa semana não, dia 1º de maio, você pode dar um clique aí. 1º de maio eu estava na casa do Gustavo, que me trouxe até aqui, dirigindo o carro. E a gente assistiu o jogo do Real Madrid e do Bayern. Alguém mais assistiu? Vocês viram a cena do James Rodrigues fazendo esse gol e dizendo... Quem assistiu e viu essa cena? Na hora que eu vi essa cena, bati o olho e falei: uau! Isso diz muito sobre uma pessoa. Isso diz muito sobre alguém. James Rodrigues não é do Bayern, ele é do Real. Foi emprestado, mas como um profissional. A bola estava na área, no pé dele, ele vai chutar para o gol. Ele fez gol, ele disse antecipadamente: se eu marcar algum gol, eu não vou comemorar em respeito à minha equipe. Eu achei isso extraordinário. Porque é exatamente o que Deus espera de cada um de nós, que cumpramos bem aquilo para o qual Ele nos salvou. Ele não te salvou para você ficar sentado e satisfeito. Ele te salvou para que você sirva satisfeito nele, não com algum tipo de reconhecimento humano, nele. E foi isso que James Rodrigues provou. Se eu estou em campo, vou cumprir a minha posição, vou servir mesmo que seja emprestado contra o meu time,
vou cumprir com lealdade. Talvez essa seja uma noite para a gente dizer simplesmente isso. Deus só sabe que eu sou um pecador, então eu quero te servir em santidade. Senhor, então me usa, sou teu vaso. A igreja de Corinto ouviu isso da parte do apóstolo Paulo, que ficou preso por tantos anos, que possivelmente, segundo a história da igreja, morreu decapitado. Então isso tudo me constrange. Eu quero servir a Cristo até os últimos instantes da minha vida, mesmo quando me faltar um reconhecimento humano, mesmo quando desdenharem o meu valor, eu vou servir por causa dele. Não vou servir a Jesus para que ele faça alguma coisa, mas pelo que ele já fez. É por causa de Jesus, é pelo que ele fez na cruz, é por se entregar totalmente a mim. Ele se entregou totalmente por você. Ele te serviu com a sua própria vida, para que você hoje, no aniversário da Viver, diga a Ele: eu te servirei com a minha própria vida também. Tudo que diz respeito a mim, consagrarei a Ti. Aí esse lugar vai ser muito pequeno, vai faltar ministérios, porque teremos mais servos do que ministérios. E esse é o desejo e o sonho de todo pastor. Eu queria, com muito carinho, dizer isso a Viver. O sonho de todo pastor é termos mais servos do que ministérios. Então essa é uma noite que você possa dizer sim a Deus. Deus, eu entendi. Eu sou dizimista. Eu frequento a Viver, mas não exerço o dom que o Senhor me deu. Eu não sirvo a igreja por amor a Ti. E a partir de hoje eu vou me entregar ao serviço. Vou dar aula na EBD, se eu não posso, vou trabalhar no som. Quem sabe existam músicos sentados, com um talento enorme para tocar, mas que você sirva. Segundo lugar, eu e vocês fomos convocados por Deus para mostrar a glória dEle. Mostrar a glória de Deus. E o apóstolo Paulo escreve dizendo: fica evidente que esse grande poder vem de Deus, porque somos frágeis, somos de barro, não somos de porcelana chinesa, não somos daquele metal precioso que todo mundo dá a vida por ele, que é ouro. Nós somos de barro, irmãos. Se apertar um pouquinho, quebra. Nós somos assim, todos nós neste lugar, o pregador, o tecladista, todos nós, se apertar, quebra. Porque nós somos frágeis. Se sentar um pouquinho e ouvir a história, vai ver que nós temos pecados, que nós temos falhas. Se acender um pouquinho mais a luz, fica muito evidente as manchas, as cicatrizes. Nós somos assim. Por isso é que quando nós servimos a Cristo, quando nós servimos por amor a Ele, quando nós estendemos a mão ao aflito, quando nós ligamos para alguém que está abatido e visitamos no hospital, quando nós compartilhamos a nossa comida com alguém que não tem, a glória de Deus se torna visível na nossa vida, e nós fomos convocados para isso. Ele quer fazer brilhar a sua luz através das nossas vidas. A lua não pode optar se ela reflete ou não a luz do sol. É impossível, ela não tem essa opção. Deus a posicionou estrategicamente no cosmos para que em determinado momento da noite o sol que se pôs reflita a sua luz através desse astro. Ele nos legou, nos deixou a opção. Por isso lá em Mateus capítulo 5, Jesus vai dizer assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo as suas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai. Mostre a glória de Deus no seu casamento. Seja paciente, irmão. Nós estamos com um mês falando sobre família. Queridos filhos, mostre a honra aos seus pais, obedeça. É assim que é a glória de Deus. Queridos empresários, mostre a glória de Deus, seja honesto. É a glória de Deus. Está dirigindo? Não xinga, não dá fechada. Está jogando bola? Não seja maldoso.
revelem a glória de Deus. Está na faculdade e é tentado a colar, não cole, revele a glória de Deus. Fomos convocados para que nós pudéssemos refletir a glória de um Deus santo, um Deus cheio de poder, um Deus cheio de compaixão pelo próximo. Fomos convocados para isso. Talvez como eu, você possa dizer: pastor, mas isso é muito pesado. É verdade, mas um homem chamado Moisés, ele sobe ao Monte Sinai, passa 40 dias falando com Deus. Deus revela a glória a ele. Quando ele desce, as pessoas não conseguiam olhar para ele. Ele teve que colocar um véu, porque é assim com aqueles que andam com Deus. Não sei se você já abraçou alguém com um perfume, e aquele perfume ficou impregnado em você. É assim quando nós andamos com Jesus, o perfume dele fica impregnado em nós. Então a gente está trabalhando e cumprindo com as nossas tarefas diárias, e alguém diz: tem coisa diferente em você. Você está lá atendendo no balcão de uma loja, e você simplesmente faz o que você foi treinada para fazer. Você pegou o produto, apresentou, tem coisa diferente em você. Sabe o que é a diferença? É a glória. É a glória. A glória é aquilo que faz os outros verem o que nunca viram, porque Deus não é visto. Deus só pode ser percebido, irmãos, pelo caráter dele. Os atributos dele são revelados pelo Filho. Nós, filhos de Deus, revelamos sua bondade, revelamos sua honestidade, sua verdade. Então essa é uma noite para a gente dizer: ó Deus, eu quero refletir e revelar a sua glória. Comecinho do meu casamento, eu faço 25 anos de casamento no dia 5 de junho. Bodas de prata. Mas o comecinho foi de ferro, foi difícil. Eu fazia seminário, e aí um dia um professor sobre ministério pastoral, ele disse: Deus os chamou para vocês revelarem Jesus às suas esposas. Eu nunca tinha pensado nisso, que a Andréia precisaria ver Jesus em minha vida. Já era convertida, para que ver Jesus? Mas o que ele disse fez todo sentido para mim. Porque a paciência de Jesus, a bondade de Jesus, o caráter de Jesus é tão necessário para a vida 2. Aí você pode pensar agora: pastor, a integridade na hora de fazer uma prova revela a presença de Jesus? Sim. Aquela coisa de você ter muito mais pontos na carteira porque você vacilou e recebeu multa, e você ser honesto e não procurar o jeitinho, ficar um mês sem a carteira. Estava dizendo isso para uma pessoa, ele estava dizendo: pastor, eu tenho que dar um jeito, eu estou com 25 pontos na carteira, mas eu não posso, eu trabalho com isso. E o que o irmão vai fazer? Ouvir falar. Você ouviu falar que tem gente que dá um jeito, o irmão vai fazer isso. E é assim que a gente deixa e perde a oportunidade de revelar a glória de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus pagou o preço. Pilatos disse para Jesus: se você agora falar alguma coisa, eu te livro. Eu pago o preço. Morrerei na cruz por amor à humanidade. A gente quer seguir a Cristo e não perder nada. Impossível. Nós vamos perder. Mantemos amigos, mantemos um vício, queremos o prazer da carne e ainda revelar a glória? Impossível. Porque a glória de Deus só pode ser percebida naqueles cujo caráter estão sendo transformados por Ele. Mas nós somos de barro. Pera lá, você não é perfeito. Você ainda não é completamente aquilo que Ele queria que você se tornasse. Nós somos vasos, mas Ele está derramando a sua glória. E Ele não escolheu vasos de ouro. Ele não escolheu vasos de porcelana. Ele escolheu os de barro. Porque se apertar, quebra.
Mas se quebrar, Ele faz de novo. Se quebrar, Ele molda de novo para a sua glória. Então essa é uma noite em que nós diremos: Senhor, estou na tua lista. O Senhor quer me usar e quer revelar através de mim, para minha família, a tua glória. Eu aceito, eu quero. Seria o primeiro a descer e me colocarei, porque eu quero isso. Eu quero. Minha irmã enfrentou um linfoma no passado e ainda está fazendo agora os exames para tentar perceber as metástases possíveis. Eu estive na casa dela quando ela fez a segunda quimio e todo o cabelo dela caiu. Minha irmã serve a Deus no campo missionário há mais de 20 anos. E num momento, só eu e ela, eu disse: mana, como é que você está lidando com tudo isso? A glória de Deus, Marcos Davi, se manifesta na fornalha. A glória de Deus, Marcos Davi, se manifesta no deserto. A glória de Deus, disse ela, se manifesta na quimioterapia. Eu vou ficar firme para que os outros vejam a glória dele em mim. Essa tem que ser uma noite que nos marque. Existe uma foto de alguém que me provoca muito. É o Nick. O Nick me provoca todas as vezes que eu vejo um filme dele. Você também já deve ter visto muitas vezes. Sem os braços e pernas, ele enfrentou a adversidade. Nenhum de nós aqui talvez nessa noite tenha a dificuldade do Nick. Meu pai só tem um braço e uma perna, mas ele tem 50% de oportunidades a mais do que o Nick. Quando meu pai viu um filme que eu mostrei para ele pelo meu celular, meu pai chorou. Só tem um braço e uma perna. Meu pai descasca uma laranja com uma mão, amarra o cadarço dele e abotoa com uma mão. Eu disse: pai, se o senhor chorou, então você imagina como é que eu de vez em quando me pego. Mas ele revela a glória de Deus. O Nick tem uma frase que eu amo muito. Ele diz: aquilo que me falta, Deus me completa. Então, Deus quer revelar a glória dele na tua vida, irmã, irmão, adolescente, jovem. Deus quer revelar a glória dele na tua vida. Como você está? Ele vai moldar você, tratar com você. Mas você tem que dizer sim. Terceiro e último lugar, fomos convocados para nunca desistir. E aí eu gosto dessa maneira como Paulo escreve. Paulo, para mim, ele é um habilidoso. Eu e você sabemos que Paulo usou muitos amanuenses. Paulo pouco escreveu. Talvez a única carta que Paulo tenha escrito é a carta de Gálatas. Alguns acreditam, dentre eles eu, que a conversão de Paulo lhe trouxe uma consequência na vista, embora tenha sido curado da cegueira. Deus lhe permitiu uma dificuldade na vista, que para mim se tornou o espinho na sua carne, e por isso ele não escreveu as cartas. Mas Paulo tem uma habilidade com as palavras enorme. Por isso que mesmo usando redatores diferentes, você vê uma mesma característica mantida. Então Paulo vai dizer, nos versículos preciosos, a partir do versículo de número 8, de todos os lados somos pressionados. De todos os lados somos pressionados por aflições. Crise financeira, crise no casamento, família, desemprego, dor na alma, traumas, medos, de todos os lados. Mas nós não somos esmagados, porque Ele não permite. Ficamos perplexos, surpreendidos, mas não nos desesperamos, porque Ele não deixa. Somos derrubados, mas não destruídos. Eu amo demais essa declaração. Se tiver uma caneta aí, grifa e mande para alguém que esteja vivendo uma aflição, porque Deus é o Deus que limita a dor.
Deus é aquele que pôs limite no mar e estabeleceu a praia, mas Deus também é assim com o ser humano, para que a gente não desista. Filho, dá para ir um pouquinho mais, Senhor, mas eu estou no meu limite. Não, eu conheço, eu sei até onde você pode ir. Não desista. Noé talvez tenha pensado, Senhor, já deu. Não desista. Abraão, não desista. Davi, não desista. Gideão, não desista. Sara, não desista. Esther, não desista. Débora, não desista. Daniel, não desista. Pedro, não desista. Áquila e Priscila, não desista. Para todos os personagens bíblicos, Deus está dizendo, não desista. Não há um só que Deus tenha dito, desista. Pare. A todos eles, Deus instigou, Deus impulsionou o ser humano. Não desista, marche, vai adiante, prossiga. É o que Ele tem a dizer para viver. Prossigam, não tenham medo, avancem, tenham projetos, confie em mim, confie em mim. Você veio esta noite e a crise do seu casamento é intensa. Eu quero dizer para você que é o 3º ano, eu e minha esposa sentamos para nos separar, e vamos completar 25 anos por causa dele. Não desista, não desista. Nós havíamos desistido de ter filhos, eu tinha uma doença, Deus disse, não desista. Ele nos deu 3 lindos filhos. Eu já pensei inúmeras vezes em desistir do ministério, Ele me disse, não desista, não desista. Um dia, eu pensei que a vida não valeria mais a pena, Ele disse, não desista. Você veio aqui esta noite para ouvir isso dEle, porque Ele te conhece, Ele te conhece. Ele sabe que essa semana você pensou em desistir de algum sonho, de sua própria vida, do seu casamento, de amigos. Não desista, porque você é pressionado, mas eu limito a pressão. Você é abatido, mas eu limito para que você não seja destruído. Fomos convocados nessa noite, estamos na lista dele, para não desistir. Eu não desisto, por causa dele. Não desistam. Não desistam dos seus filhos. Pastor, já larguei. Não largue, pegue de volta. Pastor, já tentei várias vezes fazer uma faculdade, não consegui. Não desista, não desista. Prossiga. Prossiga avante, confia nele. Estava vindo para cá com o Gustavo, e Gustavo tem um sonho com a sua família de ir para Portugal. Gustavo, não desista, não desista. Fica firme. Se Deus está sinalizando, prossiga. Prossiga. É aquele sonho lá atrás, prossiga. É o 2º CD, prossiga. Aí eu quero contar uma história para mim terminar. Um dos missionários da IBAGE, chamado Wesley, ele é da Jocum, ele foi até o litoral, em Ubatuba, e foi construir uma casa para uma comunidade indígena, para uma família dentro de uma comunidade indígena. E aí houveram algumas fotos que ele publicou, ele é meu amigo no Face, e eu vi aquelas fotos. E aí eu vi essa foto. Quando eu vi essa foto, eu mandei um WhatsApp para ele. Wesley, o que está acontecendo nessa foto? Com essa índia grávida? Eles têm um rio, que a gente tem que atravessar com todo o equipamento para construir uma casa. Mas como é que é esse rio? Então esse rio aí tem uma parte que é mais funda, tem uma parte que é mais rasa. Eu falei, não tem ponte? Ele falou, não. Wesley, é caro para construir uma ponte? E ele disse, pastor, eu acho que vai ser um pouquinho só. Acho que uns 7 mil, 8 mil a gente constrói uma ponte lá. Falei, tá bom, próximo domingo nós vamos levantar essa oferta na igreja. A gente não canta? Como ponte sobre as águas, como abrigo. A gente não canta? Então nós vamos construir uma ponte lá, para essa comunidade indígena. Essa mulher grávida, imagina se ela tiver Não, volta lá. Você está contando a história. Imagina se na madrugada ela tem, porque os bebês agora na FUNAI tem que nascer nos hospitais.
Aí eu fiquei, irmãos, isso tem a ver com compaixão. Eu fui para a igreja, nós levantamos o recurso da noite, e então a gente foi lá e construiu essa ponte. Agora sim, como a gente combinou. Está lá a Índia, ó. A gente construiu essa ponte, irmãos, e eu fiquei tão feliz. Segura aí. Três semanas depois, deu um temporal em Ubatuba. Olha o que aconteceu. Fiquei tão mal. Quando o Wesley me mandou a foto, eu chorei. Sabe o que Deus me disse? O que Deus me disse? Não desista. Porque você e eu, você porque é meu instrumento aí na igreja, nós seremos lembrados como aqueles que construíram uma ponte que caiu. Volta lá, Marcos Davi, levanta dinheiro, volta lá e reconstrói. A gente voltou e aí reconstruímos. Tá lá, ó, o índiozinho lá. Aí até agora tá tudo bem. Não tem outro slide dizendo que ela caiu não, tudo bem. Eu tô tão feliz. E aí, a gente podendo trabalhar na construção, Gustavo também trabalhou nessa reconstrução da ponte. Eu falei, Senhor, Tu és assim. O Senhor vem e constrói uma ponte. E aí vem uma aflição e derruba. O Senhor vem e reconstrói. Quantas vezes for necessário, o Senhor nos ergue. Eu achei isso tão lindo. Ele é assim para você, Ele não desiste de você, não desista dEle. Não desista de Deus. Não desista de servir essa comunidade linda. E aí meu último slide, para encher o teu coração, o ministério já pode subir, para que a gente possa cantar aquela canção, Atrai o meu coração. Meu último slide é esse. Jesus pegou 70 discípulos e os distribuiu de 2 em 2 e os mandou, vão de casa em casa, estabeleça a minha paz, diga, a paz do Senhor sobre essa casa. E aí eles voltaram. E Jesus disse, e aí, como é que é o relatório? Como é que foi a missão? Jesus, até os espíritos malignos se submetem ao teu nome. Aí Jesus falou algo que é fantástico. Para mim valeu tudo ali. Jesus disse, não fiquem felizes, porque os demônios se submetem ao poder do meu nome. Fiquem felizes, porque vocês estão inscritos no livro da vida. Nós fomos convocados eternamente. Estamos numa lista que não pode ser substituída. Na próxima Copa é outra lista. Jogadores que talvez jogaram nessa Copa já não têm mais habilidade nem preparo físico para a próxima. Nós seremos convocados eternamente por Ele. Só Deus sabe o que nós faremos na eternidade. Minha irmã é falecida já há 14 anos. Nesse domingo fez 14 anos que ela faleceu. E aí eu escrevi no Facebook. Faz 14 anos que a minha irmã se foi. Mas na verdade a gente conta diferente agora. Ela tem 14 anos de eternidade. Porque é assim. Estamos numa lista que não pode ser mexida. Escrita com o sangue do Cordeiro de Deus. Então, irmãos, por que não nos entregarmos a Ele? Como somos, como estamos, nos entregarmos a Ele. Nós vamos cantar. E como sempre, um dos pastores vai ministrar depois ao nosso coração. Enquanto cantarmos essa canção, quem desejar, Deus está dizendo, estou convocando. E Ele agora, o Espírito está chamando você pelo seu nome, porque Ele é assim. Somos um nome com uma história, e Ele nos chama pelo nome. Se Ele estiver chamando o seu nome e você puder ouvi-lo, venha filho, venha, saia do seu lugar.